Graça e paz seja convosco, da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados irmãos, eu vos saudei com palavras do texto de Apocalipse 1, versículos 4 ao 6. Sejam bem-vindos todos que escutam a esta pregação. Nosso mundo é um mundo maravilhoso. Nosso mundo nos traz coisas maravilhosas. A vida está em nós e por isso nós manifestamos a vida. São bilhões de pessoas querendo fazer isso e aquilo, e é claro, nós queremos fazer tudo que é bom, tudo que é melhor, e tudo da melhor forma possível, o mais rápido possível. A gente quer o bem bom, nós queremos as coisas boas, nós queremos viver, nós queremos intensidade, isso está em nós. Mas isso tudo ainda é uma glória menor. Sim, nós temos a imagem e semelhança do Criador dentro de nós, e é por isso que nós conseguimos fazer coisas maravilhosas. Porém, nós sabemos que o mundo se distanciou do Criador, justamente o Criador que nos deu a sua própria imagem e semelhança. E então o mundo ele buscou mais as coisas, mais as realizações do que o Pai. Sim, o Senhor Deus fez todas as almas à sua imagem e semelhança, com o propósito divino, com o propósito maior de que todos sejam seus filhos. Mas o mundo se distanciou do Criador, deste grande tesouro que é ter o poder de ser filho de Deus. A alma que aceita o Filho de Deus recebe o poder para ser mais um dos filhos de Deus. Mas o mundo o que fez? Se afastou da fonte, aquele que fez todas as coisas que há nos céus e na terra. E na sua soberba o mundo passou a buscar as coisas que são maravilhosas. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus, o Verbo de Deus. Mas antes nós temos que buscar a fonte. Nós temos que buscar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele através do qual todas as coisas foram feitas. O que nos leva ao título desta pregação, a glória de Deus. E o texto principal está em Lucas 12, versículos 34 e 35. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amados irmãos, é aí que o Senhor Deus pega cada alma e não tem como mentir para o Criador. Quando eu entro em oração, eu carrego comigo tudo que eu sou. Ou seja, não tem como esconder nada do Criador. Então, o Criador, ele olha para uma alma e o Senhor sabe. Antes mesmo que a alma vá dizer alguma coisa, não adianta. Nós somos almas e nós estamos constantemente mostrando quem nós somos para o Criador. Vale lembrar que lá no grande trono branco é condenação, né? As almas que lá chegarem, eu não faço a mínima ideia e não quero nem saber, porque a Bíblia não fala, porque não é meu destino. Mas as almas que chegarem lá, eu não sei quanto tempo elas vão poder se defender, né? Ou melhor, elas terão tempo para se defender, mas não poderão
se defender, porque sem o advogado fiel é impossível. A alma que se distancia do Criador, ela abraça as coisas, e as coisas que o Criador fez são como que olhar para esse universo maravilhoso, repleto de coisas, de informações que não tem fim. Então, quando uma alma faz isso, ela abraça tantos pecados, não que as coisas sejam pecado, mas é que ela abraça tantas coisas de forma errada, que a multidão de iniquidades é muito grande, é muito grande. E ela carrega isso consigo lá para o trono branco. Não tem como se defender, é impossível. Eu mesmo, quando entro em oração, eu entro em oração sabendo que eu estou lavado. Muitas vezes, antes de entrar em oração, eu passo alguns segundos aflito, porque vocês sabem do meu testemunho, amados irmãos, um anjo desceu e face a face o Senhor Deus me permitiu que eu visse aquele anjo, e ele me trouxe uma mensagem para mim. 1 minuto no meio de uma multidão acima da cabeça das pessoas na cidade de Porto Alegre. Então, eu não procuro de mim mesmo fazer alguma coisa, eu não procuro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, eu sou santo e não sei o que, não adianta, eu procuro a Cristo. E buscando a Cristo, batendo nessa porta, que é a salvação, essa porta já se abriu há muito tempo, é o testemunho que eu dou para vocês. Porque todas as religiões buscam, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. E eu, como cristão, eu digo, eu não faço nada, eu me entreguei a Cristo, admitindo que eu sou falho, admitindo que eu estou no tempo que Cristo estabeleceu para mim, e Cristo iniciou uma obra e ele termina. E eu não falo como quem zomba de Cristo, eu falo o que está na palavra. Sim, o que Cristo começou, ele termina, mas quem ouve pensa assim, olha, ele não quer saber de nada, ele está zombando. Ele disse, olha, Deus é que se vire, que faça a obra dele, não quer fazer nada. Não, eu estou na minha batalha espiritual. Agora eu faço a afirmação correta. Eu não posso fazer nada. O que Cristo começou em mim, a palavra diz isso e é verdade. Ele termina. É como se eu dissesse, ele que se vire, o problema é dele. Mas não, nosso amado Senhor Jesus, nosso Salvador, jamais eu falaria isso. Porém, nós sabemos que é uma ação recíproca. Nós só podemos amar porque antes recebemos do amor de Deus. É só por isso. Quem não recebeu não sabe como amar, não tem um verdadeiro amor. Então, com amor pelo nosso Salvador, eu falo, enaltecendo, como se fosse possível, né? Cristo é o eterno Senhor, não tem como eu adicionar alguma coisa, mas nós recebemos amor para devolvermos amor, nós recebemos glória para devolvermos glória. Ou seja, o Senhor nos enche de amor e esse amor transborda e a gente diz glórias a Deus, nós glorificamos a Deus. Então toda a honra e toda a glória são para o Senhor Jesus. E é por isso, é neste sentido, para glorificar a Cristo, para reconhecer a Cristo como Senhor, que eu digo, o que Cristo começou em mim, ele termina. E falo conforme a palavra diz, olha, a minha fé, a minha esperança, a minha certeza é que aquele que começou a obra em mim, ele termina, ele vai terminar. E é isso que acontece, irmãos, é diferente de todas as outras fés, é o Cristo que veio fazer, veio nos buscar. Quando eu admito isso, então eu admito meus pecados, meus erros, então eu estou na batalha espiritual. E o que acontece é que aí eu estou reconhecendo que, olha, o meu tesouro é Cristo. A minha paixão, o meu amor é Cristo. Por quê? Ainda que me vejam errando de vez em quando, ainda que eu seja um pecador, é justamente por isso que eu estou admitindo, é Cristo, o Espírito de Cristo está em mim, não desiste, fala comigo. O meu tesouro é Cristo porque Ele não desiste de mim. Então, a luz de Cristo está em mim, está queimando na minha alma, está iluminando, está abrasando, está afastando as trevas, e isso é a luta espiritual.
E se a alma que não desiste de Cristo, não é porque uma alma que não desiste de Cristo vai ser uma alma que, eu não estou conseguindo, eu estou numa batalha, eu não desisto, não tem nada a ver com isso. Todos nós que aceitamos a Cristo, dizemos que amamos a Cristo, queremos sempre falar de Cristo, gostamos do conhecimento de Cristo, temos a mente de Cristo. Já temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de nós. A nossa natureza já foi modificada. Por isso, nosso tesouro é Cristo. Já temos o perfume de Cristo, já sai de nós o perfume de Cristo. Por isso, o nosso coração, a nossa intenção, a nossa paixão é Cristo. Porque sabemos que Ele é o Verbo de Deus, Ele fez todas as coisas e como se fosse um deboche, a gente diz, olha, Ele começou esse negócio, Ele termina, mas não é assim. É a fé no Filho de Deus, sabendo que Ele fez todas as coisas, e aí a gente diz com respeito, com honra, com glória, aquele que iniciou a sua obra maravilhosa em mim, Ele vai terminar. Glórias a Deus! Apesar da minha resistência, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas confusões, porque eu nada posso, eu só estou batendo na porta que é Cristo. Eu não nego a Cristo, não é porque eu estou resistindo, porque eu estou numa luta, estou me afogando, estou morrendo. Não é por isso, é porque eu não nego, não adianta. Eu sou de Cristo. É porque eu vejo a imundícia que eu sou, o fracasso, o pecado. Que religião é essa, vamos dizer, né? De humilhação. O cara diz que é um fracassado. E aí Cristo nos diz que aquele que quer salvar a sua vida vai perder, por amor de Cristo. Vai perder porque vai começar a reconhecer, olha, eu tenho a imagem e semelhança do Criador. Soberba, né? Eu tenho, né? Eu faço o que Deus faz, eu não sou igual a Ele. Começa assim, né? O ímpio, né? Mas o cristão, ele olha e diz assim, eu consigo fazer as coisas. Olha quanta coisa o mundo já fez. Olha como a gente tem inteligência, sabedoria. Então, cristão vem de Cristo, né? O cristão diz assim, o que é isso, né? O que está dentro de mim? Eu quero saber. Qual é a razão disso? Quem foi que fez isso comigo? Essa maravilha. Então, o cristão, ele vai buscar a fonte, né? Ele diz assim, olha, eu estou maravilhado. O ímpio, ele está maravilhado com os carros, com as invenções, que é maravilhoso, né? E fica obcecado por aquilo. Mas o cristão, ele começa a ver, opa, peraí, eu consigo fazer essas coisas, é demais. Isso é divino. Eu nasci agora, eu não vivo eternamente. Eu nasci agora e viverei eternamente. Por quê? Porque eu reconheci o autor disso tudo. Quem foi que fez isso comigo? É maravilhoso, irmãos. Isso é que é ser filho de Deus. São as almas que começam a se questionar. Peraí, quem foi que fez isso comigo? Enquanto isso, os soberbos, arrogantes, né, os perfeitinhos, eles seguem. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu. E o cristão não. O cristão diz, eu mesmo. Eu faço, eu tenho capacidade. Mas espera aí, mas por que eu consigo fazer isso? O cristão começa a investigar. Começa a ver, olha, a maravilha não está nisso que eu faço. A maravilha está em quem colocou isso em mim. Eu nasci de uma forma assustadora no útero da minha mãe. Peraí, em tão poucos anos eu estou existindo aqui e eu estou vendo que eu sou como que um Deus. O que está acontecendo? E aí nós vamos buscar a fonte, né? A Cristo. E aí nós vamos percebendo qual é o nosso tesouro. A palavra diz que nós somos ramos de Cristo, né? A glória de Deus. O que nos faz lembrar, e vou repetir o título desta pregação, a glória de Deus, com o texto principal em Lucas 12, que diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso tesouro
Não são as coisas que nós podemos fazer. Não colocamos nosso coração nas coisas. O nosso tesouro é o Verbo de Deus, aquele por quem todas as coisas foram feitas. E ali na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos nosso coração. Eu gosto de lembrar que nós tiramos tudo que a gente cria da terra. Inicialmente, o óbvio, não precisa nem pensar, né? Não tinha casa, não tinha nada, era terra, torrão de terra. E ali na terra o Senhor Deus colocou tudo, a presciência do Criador. A palavra diz que o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem saiba as coisas do início ao fim. Ou seja, o Senhor fez assim, nos deu a capacidade de conquistarmos eternamente. Mas é mais do que isso. Para o Senhor Deus colocar a eternidade no coração do homem, antes o Senhor Deus sabe o que é a eternidade. Olha o poder absoluto. Tanto é que o Criador colocou na terra. Se a gente viaja, Nova York, França, todos os lugares do mundo, China, seja o que for, as maravilhas, tudo que o homem fez, tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, veio do pó. Olha que maravilha, no pó o Criador colocou todas as coisas, o Criador já sabia, olha, eu vou colocar isso, porque disso tudo que eu coloquei, o homem infinitamente vai transformar, vai fazer. E o nosso Deus diz que vai ainda fazer tudo novo, né? Olha o poder do nosso Deus. Não é pouco nem muito. É poder absoluto. E o nosso Deus tem tanto poder que ele é fogo consumidor. Por isso, o Senhor envia o Filho Jesus, que é o verbo dele mesmo. E através de Jesus, todas as coisas são feitas. O texto principal de Lucas 12, versículos 34 e 35 diz, repetindo, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Nosso coração está em Cristo, porque Cristo é o nosso tesouro. E o Senhor Deus, ele vê as almas, é aí que o Senhor Deus pega, né? O Senhor Deus, ele olha a alma, não adianta. Quem chegar no grande trono branco, não adianta o que vai dizer lá. Porque cada alma carrega consigo, repetindo, aquilo que ela é. Quando eu entro em oração, muitas vezes eu entro em aflição e digo, olha, não adianta, eu estou em aflição porque eu sou limitado por causa dos meus pecados, mas eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Cristo padeceu e morreu por amor de mim também. Então, quando eu reconheço a obra do Senhor, eu posso entrar em oração. Então, eu sei que Cristo é o Verbo de Deus, ele fez todas as coisas, a obra que ele começou, ele termina. Tudo isso que eu estou passando é porque eu me importo. É porque eu não faço de qualquer jeito, ainda que pareça ser isso, eu estou numa aflição, numa batalha espiritual. Então, quando eu faço isso, eu estou me preparando espiritualmente, porque quem está fazendo a obra é o Senhor. Eu estou, conforme diz Lucas 12, 35, cingindo os meus lombos. O que é isso? É quem está botando uma mochila nas costas, preparado para viajar, para ir para o céu. Mas nós não vamos para o céu de mochila. Aqui é uma linguagem figurada dizendo que o que é cingir os lombos? É estar preparado, mas eu não posso me preparar. Eu não posso, é Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então eu tenho que ficar nessa batalha, batendo na porta, falando com o Senhor. Eu tenho que receber do Senhor a única fé, diferente de todas as religiões, é a fé no Filho de Deus que transforma. A única fé que transforma, diferente de todas as outras religiões, é a fé no Filho de Deus. Por quê? As religiões procuram ensinar aquilo que o homem acha que é. E a fé no Filho de Deus é apenas reconhecer que o Filho de Deus é o Verbo de Deus e tudo foi feito por ele. Então, o Senhor
olha aquele que aceita o Filho de Deus e envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra no mesmo corpo desta alma, e o Espírito Santo é Deus. Esta é a diferença do cristianismo para as outras fés. O Espírito Santo é Deus que vem buscar essa alma. E numa linguagem divina, com palavras inefáveis, o Espírito Santo ele transmite. Isto se chama osmose. Osmose é quando você derrama, é o derramamento do Espírito Santo. É conhecimento de cima que é derramado naqueles que aceitam o Filho de Deus. Um professor não pode derramar conhecimento, ele pode explicar, ele pode se esforçar, ele pode ensinar como os homens ensinam. Entenda quem for inteligente, quem tiver capacidade. Mas receber o conhecimento de Deus não é como o homem ensina. Não depende de capacidade intelectual. Depende de aceitar ao Filho de Deus. E quem aceita o Filho de Deus, repetindo, o próprio Deus vem e habita nessa criatura. E começa a ensinar de forma divina, significa osmose, significa transferência, significa que o Espírito de Deus agora entrou nessa alma. Ora, se o Espírito de Deus entrou nessa alma, o Espírito Santo, que é uma pessoa, que é nosso Deus também, então nós temos agora a mente de Cristo, e Cristo é Deus, nós temos dentro de nós a mente de Deus por transferência. Essa é a maravilha. O nosso tesouro é Cristo, porque a obra que ele começa, ele termina, ou seja, Cristo vem, o Pai e o Filho, e diz, olha, eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. E nos mostra que nós não podemos aprender, não adianta. Não é uma questão de explicar, de tentar provar alguma coisa, é só uma questão de aceitar o Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele é Filho de Deus eternamente, ele sabe o que é ser filho, então ele vem e habita dentro de nós. Essa é a diferença da crença no Filho de Deus para todas as outras fés, inclusive o ateísmo, que é uma religião. O ateísmo é uma religião no sentido de estar tentando conseguir sucesso, conseguir coisas que somente Deus pode conceder. E Deus, então, sendo pessoa, ele entra em nós e nos comunica, coloca em nós, transfere para nós o que só ele pode fazer. Por isso o nosso tesouro é Cristo, por isso nós amamos, o nosso coração está em Cristo. Por isso o verdadeiro cristão está sempre pensando em Cristo, é o que diz o versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos. Está preparado como alguém que está com uma mochila preparado para ir para um acampamento, para ir para uma excursão. E acesas as vossas candeias. Aqui significa ter o Espírito Santo. Mas quem crê no Filho de Deus tem o Espírito Santo. O Espírito está pronto, mas muitas vezes a carne é fraca e a palavra diz para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa, é como o Pai, é como o Filho, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. A palavra diz para nós não entristecermos ao Espírito Santo, significa não entristecer ao nosso Deus. A palavra diz também para não extinguirmos o Espírito Santo, como se isso fosse possível. Por que não é possível? Não é possível porque quando o Senhor Deus diz que é filho, quando o Senhor Deus decide habitar no corpo, no mesmo corpo de uma alma, é porque o Senhor Deus não erra e ele já diz que é filho, é filha, não volta atrás, não desiste. Não tem como extinguir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Mas a palavra diz para não extinguir o Espírito Santo. O que isso significa? Isso significa não dar as costas. Isso significa não ignorar, não fazer pouco caso. Este pregador fez isso muitas vezes, é por isso que desceu um anjo, irmãos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vocês que escutam a palavra de Deus, vocês estão recebendo do Espírito Santo. Vocês estão tendo a mesma honra que eu tive. Assim como aquele anjo é anjo, anjo significa mensageiro, o Senhor me coloca como anjo, como mensageiro perante vocês. O Espírito Santo falando
Não é obra minha, é obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Então a palavra diz para estarem acesas as vossas candeias. O que é isso? É não entristecer o Espírito Santo. É não extinguir. Extinguir o que é? É ignorar. Olha, não quero saber, né? Muitas vezes a gente passa vários dias, isso acontece com os cristãos, né? Sem ler a Bíblia, sem pensar no Senhor Deus, sem adorar. E aí então é como se a gente extinguisse, é como se a gente matasse o próprio Deus que está dentro de nós. Ignorar é isso, ignorar é a pessoa que usa aquilo que se chama ignorância. Ignorância é uma ferramenta, né? Muitas pessoas se sentem ofendidas quando a gente diz assim: olha, tu está sendo ignorante. Se começar um papo assim, fica muito difícil, né? Fica impossível. Porque a vaidade da pessoa não vai deixar você ir adiante, não, né? Agora, o cristão tem o Espírito Santo. Se alguém vem para mim e diz assim: olha, tu está sendo ignorante nisso aqui, ó. Eu vou dizer: opa, me ensina. Eu não quero ser ignorante, né? Porque ignorância é uma ferramenta e pode ser uma ferramenta boa. Por exemplo, quando vem o Satanás, nós já identificamos pelo Espírito de Deus quais são as coisas do Satanás. E a palavra diz o quê? A palavra diz para a gente fugir do pecado. Então, quando tu vê que é o pecado, a melhor maneira de fugir do pecado, e eu estou aprendendo isso, irmãos, mas a palavra nos ensina. Não é assim, vou fugir, né? Não é, estou aflito, vou fugir, sai de mim. Não, isso não adianta. Quando entrar nessa aflição, já está negociando com o pecado, já está falando com o pecado. A melhor maneira de fugir do pecado é o Espírito Santo falando para nós, é ignorar o pecado. Então, neste sentido, a ignorância é uma ferramenta maravilhosa, porque a inteligência é uma ferramenta maravilhosa. Mas tudo pode ser usado para o bem como para o mal. Até a ignorância. Então, aquele, quando a gente chama de ignorante, né? Ele se sente ofendido, que pena, né? O cristão não se sente ofendido, o cristão já começa a ver onde que eu estou sendo ignorante, né? E nós podemos ver que o verdadeiro cristão, ele é ignorante. Ah, explica, pregador, agora confundiu a minha cabeça, né? Todos, todos são ignorantes. Todos usam a ignorância. É por falta de entendimento que o homem não alcança a sabedoria de Deus. E aquele que busca o Filho de Deus, ele não é melhor do que os outros, mas ele recebe por osmose. O Espírito Santo transfere o entendimento. Então, nessa questão, olha como é simples, irmãos. Todos são ignorantes. Cristãos, não cristãos. O que acontece é que os não cristãos, eles buscam ignorar a Deus. É simples. Por medo, por falta de conhecimento, porque não sabem que Deus é amor. Então, isso me incomoda, né? Porque a natureza pecaminosa, as trevas, João capítulo 1 diz, né? Que inicialmente nós éramos trevas. E as trevas não entendiam, não compreenderam. Nós também, como cristãos, nós aflitos entramos na batalha espiritual, não compreendemos muitas coisas, mas a gente sabe, Deus é Deus. Em oração, muitas vezes eu digo: Senhor, eu sei de ti. Claro, o Senhor enviou um anjo, eu vi face a face. Então eu digo: Senhor, eu sei de ti, eu não sei o que te dizer. Vem em meu auxílio, meu Deus, transforma minha alma. Eu quero receber de ti, não me interessa o que eu pense. Já coloco tudo isso na frente. Porque a minha alma, eu quero. A minha alma quer isso, quer aquilo, quer muitas coisas que são pecado. Então, todos são ignorantes. Agora, o ímpio, porque a estrutura da alma inicialmente é pecado. Nós temos a descendência de Adão e Eva. E esse pecado é treva. João capítulo 1. As trevas não compreenderam.
As trevas fogem. Mas o cristão, ele não, ele também está assustado, ele está na batalha espiritual, mas ele sabe que Deus é Deus, então ele diz: Senhor, vem em meu auxílio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não quero saber. Eu aceitei o Filho de Deus, a obra que ele começou, ele termina. E quando a gente faz isso, nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o grande oleiro, está com as mãos nas nossas almas. Não interessa a dimensão, a profundidade das trevas que estão na tua alma. Irmãos, quando nós clamamos a Deus, porque sabemos que Deus é Deus, enviou o seu Filho, Jesus, que veio em carne para nos salvar. Então, o Pai e o Filho não desistem. Então, esta alma se torna uma alma cristã. Tem o Espírito Santo habitando em si, por isso tem acesa a candeia de Deus, a palavra de Deus, a luz do Cristo Jesus. Uma alma que realmente aceitou o Filho de Deus, ela pode até ficar morna por alguns dias, mas não é morna. O Espírito está dentro daquela carne que é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne insiste em negar a Deus. E esta carne deste Filho de Deus, que não é morno, não adianta, porque quando o Espírito Santo entra, não sai mais, não tem como ser morno. Essa carne, essa alma que está nesse corpo, esse corpo que é falido, esse corpo que convida para as coisas do Satanás, essa alma, ela, em pouco tempo, ela se arrepende de novo, e clama, e chora, e busca, e pede. Então, essa alma está mostrando que o tesouro dela é Cristo. Essa alma está se decepcionando, está na batalha espiritual, está sempre buscando a Cristo. Ela está sempre cingindo os lombos, ela está sempre se preparando, porque o Espírito Santo está aceso, vivo, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus. Deus é luz, o Pai das luzes, ele habita nessa alma. A candeia dessa alma está acesa. A transformação, a obra que Cristo começou, ele está terminando. Então, tudo que nós fazemos é bater na porta, que é Cristo. Nós somos ovelhinhas, estamos procurando pasto. Nós só queremos comer o pasto. E o pasto, para quem não sabe, né, o ímpio que não sabe, nosso pastor é o Verbo de Deus, ele fez todas as coisas. Nós somos ovelhinhas deste pastor. O nosso pasto não é mato, não. É a vida eterna e abundante. Romanos 1, versículos 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tendo conhecido a Deus. Isso é um mistério revelado na palavra do nosso Deus, que todos conhecem a Deus, mas nem todos o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em tudo o que dizem, se desvaneceram, ou seja, desvanecer significa começa a sumir, começa a se apagar. É claro que eles não enxergam isso, eles só veem poder, estão tomados por soberba, mas perante o Criador eles estão sumindo, desvanecendo. Tanto é que todo aquele que nega o Criador, ele vai desaparecer, misericórdia, vai para o lago de fogo. É tão sério que nós não podemos nem suportar esta ideia, mas por revelação, e eu testifico de novo e sempre, um anjo veio a mim face a face. É assim, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E neste tempo aqui na Terra, tudo que uma alma tem que fazer é aceitar Cristo. Algo tão simples para receber do conhecimento divino. Mas muitas almas antes preferiram entrar na soberba, achar que podem mais,
e pelo seu próprio entendimento, e assim se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Claro, bota insensatez nisso. Não adianta as questões que o homem coloca, mas esse Deus não aparece, Deus não existe. Não adianta, a Bíblia diz que toda alma. Eu não quero saber, porque eu vi muitas coisas no mundo espiritual, irmãos. Eu vi, olha, projeção astral. Eu sei que as almas se comunicam. Eu sei que muitas almas estão indo para lá e para cá no mundo espiritual. Nem todo mundo lembra do que fez quando acorda. Não é sonho, não é imaginação. Eu sei que muitas almas estão sendo arrebatadas por anjos. Isso aconteceu comigo. Sendo levadas para lugares espirituais para verem coisas que acontecem. E a palavra de Deus diz que é e é porque é. Todos conheceram a Deus, todos sabem que Deus existe, mas muitos foram insensatos. Claro. Quando negaram a Deus, isso é ser insensato, não tem lógica nenhuma. Então, o seu coração se obscureceu, ou seja, por mais que pareçam cheios de poder, de razão, de lógica, de firmeza, estão obscurecidos pela sua própria ignorância. A ignorância que poderia ser uma coisa boa, né? Quando a gente ignora o que é do Satanás, passou a ser uma coisa ruim quando ignoram o que é de Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A palavra diz, repetindo, que todos conhecem a Deus, todos sabem que o Senhor Deus existe. Nessa semana eu vi um pedacinho do vídeo, agora não sei dizer quem falou isso, não lembro a imagem do homem, vi ele falando isso, mas você sabe que tem pessoas assim. E aquele homem, ele disse que, olha, mais ou menos assim, não precisamos esperar por Deus. Olha, quando ele disse essas coisas, que não precisamos esperar por Deus. Podemos evoluir, podemos fazer o homem perfeito nós mesmos. A gente pode fazer, não precisamos de Deus. Quando ele falou aquilo, irmãos, eu vi bem claro Romanos 1, versículos 21 e 22. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças, mas em seus discursos desvaneceram. Então ele, naquela arrogância, né? Claro, eu nem sei quem é, mas eu sei que é uma das pessoas mais poderosas que tem na face da terra. E em sua arrogância, em sua soberba, ele começa a dizer que Deus não existe. Olha, não vamos esperar por Deus, por Jesus, pelas religiões. A gente pode fazer agora mesmo. É o que eles estão fazendo, né? Essas loucuras aí, né? E aí o versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É loucura o que estão fazendo aí, né? Porque nós temos a imagem e semelhança do Criador e a gente pode fazer coisas tão maravilhosas que parece que sem Deus vai, né? Mas não vai. Não vai porque Provérbios 25, versículo 14 diz, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Como nuvens e ventos que não trazem chuva. Então quer dizer, olha aí, né? Tem nuvem, tem ventos. Eu acho até bonito tempestade. É bonito. As nuvens, os ventos. É linda a obra que o homem faz, mas se não traz chuva, não tem colheita. Por mais que ache que vai acontecer, não. Sem Deus não adianta. Então, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Acha que, olha, nós podemos evoluir, nós podemos fazer o homem perfeito. Vamos fazer agora, né? E tudo que estão fazendo é abominação. Justamente por saber que nossas almas escondem tanto, né? Nós enganamos a nós mesmos. Justamente por isso. Antes de tudo, todo cristão, eu também, eu aceitei o Senhor Jesus com todos os meus erros e pecados.
E desde então, o que aconteceu? O Espírito Santo em mim habita e realiza a sua obra. Então eu vou para Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Opa, uma pausa aí. Estão vendo, irmãos? O homem quer, vai. Até uma repórter uma vez diz assim, olha, eu não quero saber o que a Bíblia diz. Ai, com aquela carinha de nojo dela. Tá lá no ar-condicionado. Tá lá no corpo jovem dela, no emprego dela, na estabilidade dela. Tá lá usando aquilo que o próprio Verbo de Deus concedeu para ela. Aquele tempo maravilhoso dela. E aí ela torce o nariz e diz, eu não quero saber o que a Bíblia tem a dizer. Eu não quero saber, né? Não quer saber de Jesus, não quer, né? E mostra, assim, torce o nariz com nojo. Quem olhou essa repórter dizer isso, sabe do que estou falando. Mas não, nós cristãos dizemos, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Oh, glórias a Deus. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Com todos os meus erros, pecados, o que eu fiz? O que o cristão verdadeiro faz? Ele aceita, eu aceito, o Filho de Deus eu já vi demais. O Senhor me mostrou. Agora eu entro na minha batalha, eu não me envergonho, não tenho vergonha nenhuma. Não, é salvação. Então eu estou descobrindo a justiça de Deus de fé em fé, de pouquinho em pouquinho. Estou descobrindo a minha fraqueza nas coisas que estão acontecendo. Jamais eu vou dizer, não quero saber o que a Bíblia tem para dizer, eu sou o tal, né? Estou na minha soberba, eu faço o que eu quero, a vida é minha, a vida é curta. Não, ainda que eu peque mais do que os ímpios, por erro, pela minha fraqueza, antes eu peco, como Paulo dizia, né? Porque eu aceitei a Cristo e estou me arrebentando, estou buscando, batendo na porta, Senhor, não estou conseguindo, Senhor, estou errando, estou fazendo isso. Então, amados, a palavra do nosso Deus é tão maravilhosa que nós que conhecemos a Bíblia, estamos escutando as pregações já por adoração. Nós já fomos chamados, nós estamos escutando longas pregações por adoração, o que o Senhor Deus quer. Adorar em espírito e em verdade. Adorar não é eu vou cumprir uma lei, uma técnica, eu vou fazer isso como os judeus. Não. Adorar, vocês lembram de Marta e Maria? Marta atarefada com muitas coisas, é como aqueles irmãos que, olha, tem irmão desse aí que eu nem sei se é irmão, que estão preocupados com técnica, com história da Bíblia, tudo isso é bom. Vai até onde tu conseguir memorizar, entender, mas isso não é adoração. Os judeus tentam memorizar 613 mandamentos que ficam repetindo todos os dias. Adoração não é como Marta. Marta é importante, nós temos que conhecer a Bíblia, assim, até onde a gente pode, mas adoração é como Maria. E o Senhor Jesus diz que esta é a parte mais importante e não será tirada de Maria. Nós temos que ser mais como Maria do que como Marta, porque nós não podemos fazer nada, e Marta tentava fazer de tudo. A gente tenta também, não estou desprezando Marta. Mas a parte de Maria é a melhor parte, é a parte onde Maria, aos pés do Senhor Jesus, maravilhada, ela para tudo para adorar, para receber. É isso que nós fazemos nestas longas pregações, onde o Espírito Santo fala aos nossos corações. Isto é a osmose. Isto é o ensinar como Deus ensina, é o derramamento do Espírito Santo. Então, amados irmãos, a glória de Deus é Jesus, nós sabemos. Ele é a glória do unigênito do Pai. João 1, versículos 1 ao 5 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, desde o princípio, que não houve princípio. Desde sempre, o Verbo é Deus, Jesus é Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É aí que nós vemos os ímpios, né? Porque cristão também era treva. Cristão também não compreendia Cristo, mas agora cristão compreende a Cristo. Mas como? Como que isso acontece? Quem que ensinou, né? Com tanta religião, quem que é melhor? Quem são os cristãos para dizer que sabem de Deus? Eu, quando entro em oração, eu digo, Senhor, eu sei de Ti, meu Deus, eu sei de Ti. E começo a chorar. Pai, eu sei de Ti, não importa a minha vaidade, a minha ignorância, não importa que eu seja pequeno, eu sei de Ti, mas por que eu sei de Ti? Por que eu digo isso com tanta certeza? Porque um anjo veio e eu olhei face a face. Ou seja, o Senhor Deus providenciou algo para que eu soubesse dele. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, somente os discípulos puderam vê-lo. Somente os discípulos. Somente a quem o Senhor escolheu sabem do Senhor. Nós que somos do Senhor, nós sabemos do Senhor. Não é conhecimento humano. Então, de alguma forma, quem é cristão recebeu algo de Cristo e pode dizer, eu sei de Ti, meu Senhor, não me interessa, eu estou errado. Senhor, eu estou errando, eu estou gostando disso e daquilo. Se isso não é Tua vontade, vem em meu auxílio, meu Pai, porque a minha força, o meu coração, o meu desejo está naquilo. Cristão que é cristão é assim, está na batalha. Mas cristão sabe de Deus. O tesouro do cristão é Deus. O coração do cristão não está no mundo, não adianta. Está em Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1, versículos 11 e 12. Jesus, o próprio Deus, veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Nós não. Nós éramos trevas, mas longe de mim, eu aceito, eu sei do meu Senhor. Eu aceito, em oração eu venho e digo, não sei como, meu Deus, mas eu estou lavado, isso eu sei, no sangue do Teu Cordeiro, do Teu Filho Jesus, do Teu unigênito, do Teu Verbo, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele através do qual todas as coisas Tu fizeste. E é pelo nome dele que eu venho na Tua presença, meu Deus. Ele veio, E os seus não receberam, porque ele fez todas as coisas, e todos. Mas muitos não receberam. Mas nós, cristãos, já viemos assim na oração. Eu não sei de nada, meu Deus, eu não sei porque isso, porque aquilo, etc. Mas eu sei que Tu és Deus, Tu és o meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós, cristãos, nós recebemos. Essa é a chave, esse é o segredo. O segredo não é a lei da atração, não é soberba. Eu descobri isso, viajei no mundo espiritual. Agora eu vou falar para vocês como é que funciona. O segredo é o Filho de Deus. Basta saber que Ele existe, eu recebo. É meu Salvador, glórias a Deus, e no tempo certo. O Senhor derrama do seu Espírito. Por isso que o versículo 12 de João 1 diz, mas a todos quantos o receberam, basta receber, basta aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A todos quantos o receberam, o que aconteceu com estes? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos, não é só ensinamento, não é decoreba, não adianta. É transferência, nós recebemos o poder do Espírito que está em nós, passou para nós. O poder de sermos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É assim, não adianta. Vocês veem que tem pessoas que carregam a Bíblia Sagrada, dizem que leem a Bíblia há anos
e acreditam na reencarnação. A Bíblia Sagrada são vários livros que atestam, tintim por tintim, que não existe a reencarnação. E a criatura, obscurecida pelo Satanás, em sua soberba, é capaz de dizer que carrega a Bíblia, é capaz de mentir, dizer que lê a Bíblia há muitos anos, não lê nada, e é capaz de atestar exatamente o oposto. É capaz de agir movida pelo espírito de Satanás, que é o opositor. O Satanás, que é aquele contra Deus. Então, essas pessoas, por menos que a gente queira dizer, alguns vão aceitar Cristo, outros não. Essas pessoas, muitas delas matam, roubam, porque estão movidas, estão embriagadas não por um erro, mas pelo espírito do Satanás. Muitos matam e roubam e muitos parecem, como a vovozinha do quinto andar, parecem inocentes, mas negam com todas as forças um nome sobre todo nome. Negam o nome do Verbo de Deus, o Senhor Jesus. Tiago 5, versículos 5 ao 8. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Olha aí, muitas pessoas estão vivendo delícias, o que não é pecado, mas muitas pessoas estão fazendo isso às custas dos outros, né? Como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Então, Tiago 5, versículos 5 ao 8, os versículos 5 e 6 estão falando para o ímpio, né? O ímpio que mata, que rouba, que faz tudo com o justo, e o justo não resistiu. Já os versículos 7 e 8 estão falando para o justo, para nós que sofremos. Os versículos 7 e 8 dizem: sede, pois, irmãos pacientes. Já que tem esses ímpios, né, que estão fazendo tudo isso com a gente. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Olha aí, até a vinda do Senhor. Isso é o que diz a palavra para nós estarmos cingidos, ou seja, os nossos lombos, como se a gente estivesse carregando mochilas e coisas no ombro, e as nossas candeias acesas. A palavra do Senhor, a nossa esperança é o Senhor. O Senhor diz para a gente estar preparados, no sentido de estar sempre olhando para o Senhor. Então, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, ou seja, a nossa paciência é porque nós sabemos do Senhor, nós olhamos para o Senhor, estamos indo para o Senhor. Ficaremos assim até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Olha aí, não é assim? Vai lá o fazendeiro, planta, ele pacientemente ele sabe que dali vai sair um fruto. Aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Quando a palavra fala em chuva temporã e serôdia, tem a ver com a agricultura, que haviam 2 chuvas no tempo certo, para que as plantas, para que a colheita acontecesse. Mas aqui tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a provisão do Espírito Santo, que está provendo a chuva temporã e serôdia, está provendo a todo tempo alimento espiritual para que as nossas almas, que somos o trigo, tenham o resultado que o Senhor Deus quer. Porque o Senhor, Ele está lá separando o trigo do joio, né? Cada alma que morre está subindo e uns estão indo para a direita, uns para a esquerda. Isso é a colheita. E antes que essa colheita aconteça, antes que nós que somos trigo, sejamos recolhidos para a casa do nosso Deus, para o celeiro, nós estamos recebendo a chuva temporã e serôdia. A todo momento o Senhor está enviando
alimento espiritual. O pão que desceu do céu é Cristo, é o Espírito Santo que está em nós, nos movendo a buscar a Deus, a bater nessa porta. Então, o versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E é claro, né, irmãos? Aí tem os ímpios debochando: esse Jesus não vem há muito tempo. Mas todo mundo que morre vai dar de cara com o Senhor Jesus, face a face. Eu dou testemunho. Eu vi um anjo enviado pelo Senhor, face a face. Então, amados, isso faz parte da índole, da estrutura da alma. O que eu disse para vocês, as almas vão subir. Sem Cristo, sem um advogado fiel, lá no grande trono branco, não sei quanto tempo, nem quero saber, mas haverá um tempo, eu não sei se uma hora, não sei se um dia, eu não sei se anos, eu não sei se milênios, eu creio que não. Um tempo que o Criador vai conceder para cada alma se justificar. Mas não tem como, porque a alma ela vai subir com aquilo que ela é. A palavra diz que pelos frutos nós conhecemos uma árvore. Então, se aquela árvore ela dá um determinado fruto, a gente vê, essa árvore ela faz isso, né? Se é do bem ou se é do mal. Então, se uma alma chega lá no grande trono branco, lá vão ser colocados os frutos, né? Aquela alma que produziu o mal, ela é o mal. É a verdade simples. Não adianta. Chega lá no grande trono branco e dizer: mas eu achava que isso, mas eu achava que yin e yang, que bem e mal não existe. Não adianta. A alma é um vaso e o que tem dentro dela, o que ela está fazendo, o que ela está produzindo, então ela é fonte daquilo, ela é a fábrica. Ela produz, ela faz aquilo. Não adianta explicações. E isso nós sabemos, né? Muitos receberam o Senhor Jesus superficialmente, mas depois o crucificaram. Porque ninguém esperava um rei sobre um jumentinho, humilde. Mas hoje sabemos que é o Verbo de Deus. Aquele que tudo fez veio montado num jumentinho. Essa é a explicação, o motivo pelo qual muitas almas vão chegar no grande trono branco e não importa o que disserem, não vai ter resposta. Não vão, sem o advogado fiel, não vão poder se defender. Mas por quê? Porque eu estou dizendo não. Só entende os filhos de Deus. A explicação está ali. O verbo de toda a criação, o Deus vivo, o eterno Senhor, veio montado num jumentinho. Mas que explicação é essa? Muitos vão dizer, né? Nós cristãos já sabemos, mas estamos sempre querendo, olha, fala de novo, explica melhor. O motivo pelo qual muitas almas vão chegar no grande trono branco e não vão conseguir, com toda a sua inteligência, não vão conseguir sair de lá. O motivo é exatamente esse. É um homem em cima de um jumentinho. É uma maravilha! Mas que explicação louca é essa? É a palavra. Isso lendo toda a Bíblia, a gente entende isso. E eu explico de novo. É um homem, não um homem, mas o homem, né? O Filho de Deus, não um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Não eu, mas o Filho de Deus. E onde que está o Filho de Deus? O Verbo. Aquele que fez todas as coisas. Está em cima de um jumentinho. Ué, mas não vem num jato de bilhões de dólares? Não. Mas não veio com grande poder e grande glória? Virá. Virá. Porque ele é grande poder e grande glória, eternamente. Ué, mas por que primeiro ele vem num jumentinho? Esse é o motivo, faço insistência no mistério para que a gente adore o Senhor Deus. Esse é o motivo pelo qual muitos vão chegar no grande trono branco e
tudo que disserem será intelectualismo, mecânica, entendimento da carne, inteligência apenas. Não vai resolver. Porque a inteligência não pode esquadrinhar o coração de Deus. E quando fala coração, já estamos falando de uma pessoa. Já estamos falando daquele que vive eternamente, cuja inteligência é tão grande que não se menciona mais a questão da inteligência. Porque se for inteligência por inteligência, ninguém entra no reino. Ninguém pode se igualar ou competir a Deus. Por isso que no grande trono branco, inteligência por inteligência não vai servir. Vai servir somente aqueles que receberam a Cristo. Novamente, nós entendemos então por que os cristãos que parecem fracassados e não sei o quê, mas receberam a Cristo. Ué, mas por quê? Por que eu vou receber a Cristo, que se entregou para a morte e morte de cruz, e eu me entrego também por amor a Cristo? Quiser me matar, que me mate, eu não nego esse nome. Se quiserem me tirar tudo, já tiraram, eu continuo andando num jumentinho. Como Cristo andou. E Cristo ensinando, olha, cada dia basta o seu mal, não se preocupa com a roupa, não se preocupa com nada. Nós vamos de jumentinho mesmo. É isso que Cristo ensina em sua entrada triunfal em Jerusalém. O Rei dos Reis vem ensinando o que é ser o provedor, ele é o eterno. Ele tem tudo, então ele vem ensinando que, olha, eu não venho de jato, olha, eu não venho como um tirano, governador de nações que impõe, que oprime. Não, eu venho num jumentinho, aceite quem quiser, eu sou o Rei dos Reis. Eu tenho tudo, mas para vocês entrarem no meu reino, que não é o reino da terra, é o reino dos céus, vocês têm que ser como eu. Antes tem que ser servos, tem que amar. É por isso que o nascido da água do Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Olha, esses cristãos estão andando no jumentinho. Tem cristão que nem jumentinho mais tem. Está andando no deserto a pé. Tem cristão que está se arrastando no deserto. Tem cristão que está como o profeta Elias, está lá pedindo para morrer. Mas se é de Deus, seja no Antigo Testamento, seja cristão agora no Novo Testamento, está na batalha, está batendo na porta. Tem em sua alma a revelação de Cristo. Está buscando a Deus. Desejoso de saber o que é isso. Quem é o Senhor, como é que é. Tem muitos que dizem, Senhor, tira a minha vida. Ele não vai cometer o suicídio por livre e espontânea vontade, mas pode pedir. Tem muitos que vão pedir. Ainda que entristeça ao nosso Deus, pode pedir. Mas não perde a salvação, porque está antes pedindo, está antes buscando na fonte. Enquanto isso, muitos negam a fonte, não recebem a Deus. Muitos têm o tesouro no mundo, e nós que temos o tesouro em Cristo, que é o autor de todas as coisas, nós estamos buscando tudo em Cristo, até a morte. Até aquele que diz, Senhor, tira a minha vida. Está buscando em Cristo tudo, todas as opções. E Cristo diz, olha, quem ama a sua vida, perdê-la-á por amor de mim. Ou seja, nós amamos a vida. Então, essa vida que a gente ama tanto, nós primeiro reconhecemos o autor da vida. E o autor da vida diz, olha, não é aqui, tu vai fazer uma volta imensa, mas tu vai comigo. Vai parecer que tu está perdendo essa tua vida aí. Fica comigo. Eu te amo, tu me ama, eu em ti, tu em mim. Eu sou o autor da vida. É isso que Cristo diz. Quem ama a sua vida, perdê-la por amor de mim. Não tem nada de drástico aí. E cada vez mais, né, irmãos? Nosso coração está em Cristo. Nós sabemos que Ele é o autor da vida. E cada vez mais nós reconhecemos a Cristo. E cada vez mais nós entendemos por que Cristo em cima de um animal de carga. O Verbo de Deus veio sobre um jumentinho, mostrando que, olha, não é questão de coisas,
É questão de que existe o Senhor dos Senhores e Ele faz o que quer. E nós, a sua imagem e semelhança, temos a Cristo como Pai. Temos a Deus como nosso Pai. Fomos adotados. Temos a sua imagem e semelhança em nós, não interessa o que a gente tem hoje. Primeiro, nós temos a Cristo. Não interessa se estamos sobre um jumentinho, para quem reclama, né? Eu e meu mimimi também. Então, até tem muitos cristãos mornos que vão fazer como Mateus 21, versículos 8 e 9. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eu não digo que todos são mornos, mas muitos ali depois crucificaram a Cristo. Mas muitos estavam ali naquela entrada triunfal do Senhor Jesus apenas porque viram milagres. Estavam esperando coisas. Estavam como os ímpios, obcecados pelas coisas. Não se importavam em buscar conhecer ao Senhor Jesus. Por mais que estivessem lá naquela multidão, aparentemente glorificando, eles estavam mornos, estavam apenas numa festa, né? Eu vi um milagre, eu sei que ele é Jesus. Mas o seu tesouro estava no mundo, e não no mundo vindouro. Nós que temos o Espírito Santo, estamos cada vez mais reconhecendo a Cristo. E Lucas 12, versículos 25 ao 35, o texto um pouco mais amplo, porque eu citei os versículos 34 e 35. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Mas a partir do versículo 25 nós temos o conselho, né? Que diz: E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Olha aí, amados. A palavra dizendo, olha, a gente já sabe. Nós estamos sempre buscando a Cristo. Então, por que a gente está ansioso? Por que a gente está preocupado? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Versículo 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Nós não podemos nada, nada. Cada vez mais a gente vê que nós dependemos 100% do Criador. Então, considerai os lírios, como eles crescem. Ao olhar para os lírios, muitos de nós não percebem. O Senhor nos convida a ver que nós somos como os lírios. É bonitinho, né? Uma obra maravilhosa do Criador, mas estamos balançando ao vento. Tá ali, ó, um lírio bonitinho, não sabe a hora que vai ser. Será que um carro vai passar por cima? Será que um animal vai passar por cima? Qual vai ser a hora que aquele lírio ali vai morrer, vai virar uma erva e vai secar? O Senhor está nos convidando a refletirmos que, como os lírios, nós somos de uma certa forma. Uma planta ali ao vento não adianta. Eu não posso fazer o mínimo. Eu estou aqui nessa terra balançando ao vento. Porém, nós já somos filhos. Nós estamos balançando ao vento do Espírito Santo. Nós estamos parecidos com os lírios, mas não somos, somos mais. Nós temos o Espírito Santo que faz movimentos que o mundo diz, olha, é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, esses cristãos é loucura. Então, considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não trabalham nem fiam. Então o Senhor está dizendo para nós, olha, por mais que a gente trabalhe, que é digno, podendo trabalhar, tem que trabalhar, mas nós não conseguimos fazer nada. Tudo isso é desígnio do Senhor.
Até o cristão que não pode trabalhar, que não tem nada, é desígnio do Senhor. E se Deus assim veste, é Deus quem faz. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então o Senhor nos instiga, nos impele, nos convida a não perguntarmos, pois, o que havemos de comer, o que havemos de beber, a não sermos inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. O Pai, nós já sabemos, nosso coração está em Cristo, é nosso Pai. Nós estamos cingindo os lombos, estamos sempre com a luz de Cristo, nossas candeias estão acesas, nós sabemos que Ele existe, é nosso Salvador. Nós sabemos disso, não estamos tentando provar, nem explicar nada para ninguém, a gente só está dando testemunho. Então a palavra diz, não tem mais, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, já temos o reino. E aqui o que acontece, acontece sob a supervisão do Criador. Quando nós entendemos isso, irmãos, o nosso coração já está em Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Então, quando nós entendemos isso, que Cristo é o nosso tesouro porque nos deu a vida eterna, o reino, nós sabemos que Ele está zeloso, está olhando para os seus filhos. Não é palavra intelectual, é revelação. Nós recebemos. Eu vi um anjo face a face. Aí nós entendemos que morrer por Cristo, tudo isso que a palavra diz, blá, 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 como se fosse um blá, 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 sem importância. Não! Aí nós entendemos que não é sacrifício, não é nada. É sacrifício agradável, sim, o Senhor Deus preza muito por nós. Mas nós entendemos que é nada o que a gente pode dar perante o que Cristo nos concedeu. A vida eterna, perfeita, em paz para todo sempre. Quando Cristo estava sendo crucificado, João 19, 23, tinham soldados deitando sortes, né? E o morno está ainda como aqueles soldados, né? O ímpio também, né? E isso é importante lembrar porque o homem ele busca desesperadamente por todos os tesouros. Olha o que é desespero. Parece que é uma pessoa fraca no sentido daquilo que o ímpio diz ser. E aí o ímpio diz, não, nós somos fortes, não nos emocionamos. Então aí tá lá os soldados, não sentem emoção nenhuma, tá o Cristo morrendo ali, mas isso é que é ter desespero, né? Eles não têm esperança de mais nada, como abutres. Estão ali na carniça, né? Aos pés do Senhor Jesus, sendo crucificado, eles estão ali jogando sortes para ver quem fica com a túnica. Uma túnica miserável que o Senhor Jesus usou, o Senhor Jesus que é o Verbo de Deus, que é toda a glória do Criador, temporariamente vestiu aquela túnica. Por mais bonita que fosse, é uma veste miserável perante a glória de Deus. E muitas vezes nós estamos buscando desesperadamente, sem esperança em Cristo, pelos tesouros do mundo, por uma túnica. É um pedaço de pano. Muitas vezes nós estamos pensando o que nós podemos receber agora. Isso eu falei para vocês, eu também agi assim, com o meu mimimi. Por isso que eu não nego a Cristo, por isso que eu venho em oração, clamando, eu sei a verdade. Eu sei do silêncio do Criador, não é porque ele não existe, não, porque ele fala comigo, mas não fala o que eu quero. Fala coisas melhores ainda. O Espírito Santo fala comigo, mas na hora de querer, meu Senhor, eu quero, porque eu quero e tudo. E o Senhor nunca, nada até agora me disse assim, tu vai receber isso, isso e aquilo. Com certeza não tive essa certeza. Mas quando o Senhor me tirou de madrugada para salvar a vida de um homem, cheguei lá numa esquina, não sei como, não é que era. Aquele homem estava clamando, dizendo que se Deus mandasse um mensageiro naquela madrugada, quando a primeira luz do sol nascesse, ele ia tirar a vida dele. E eu clamo e choro e digo, Senhor, eu nem sei como tu fizeste aquilo e outras vezes tu falaste comigo, mas não vem.
Não vem o vozeirão do Senhor Deus dizendo, meu filho, eu vou te dar as riquezas, vou te dar tudo que tu pediste. Não vem, né? Então não é porque não existe, mas é porque o Senhor tem os pensamentos mais altos do que os nossos. Então nós sabemos do Senhor, então o nosso tesouro está no Senhor e nós buscamos ao Senhor. Muitos ainda não sabem porque Jesus é a glória do unigênito do Pai. Toda a glória. Unigênito porque Jesus é o Verbo de Deus, sempre existiu, então ele veio não pela união carnal, não pelo pecado do homem com a mulher, mas ele veio de um gene, ele veio somente de Maria pela ação do Espírito Santo. Começou por aí. Ele é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele é fruto dele mesmo, ele é Deus, ele veio pela vontade dele mesmo. E o Verbo se fez carne, olha só, pela vontade dele. Deus, o Verbo, ele mesmo, que é um com o Pai, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. O maior tesouro é o Verbo de Deus, pois João 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. Então, por mais que a minha alma minta, melhor é eu ser fiel, né? Por mais que eu tenha um mimimi, eu quero, é melhor eu ser fiel. Por mais que eu diga que eu não seja, mas pode ser que eu esteja sendo, né? Ainda naquele pecado ou no outro. Pode ser que, olha, meu mimimi, isso que eu acho que é amor, ainda não é amor. Por mais que eu faça uma pregação bonita e diga, olha, estou na minha batalha espiritual e não minto, estou. Mas por mais que eu tente isso e aquilo, chego em oração, tudo se desvanece, até eu, que sou filho de Deus. A estrutura da minha alma que foi formada no pecado se desvanece, se desmancha, se apaga. E aí eu começo a dizer ao Senhor, Senhor, muitas coisas tu já me falaste na tua palavra e em espírito. Irmãos, o Espírito Santo fala comigo, amados, busquem isso. Mas o que eu busco em ti, eu busco no teu coração, nos teus infinitos pensamentos, se eu receberei, não sei. Mas tende misericórdia de mim, meu Deus, porque até o que eu te peço, eu não sei se te peço em pecado, se é contra a tua vontade. Então, irmãos, o meu coração, o vosso coração está no Deus vivo, e o Senhor nos tirou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós buscamos, nós batemos nessa porta em oração, nós pedimos a vontade do Senhor, nós conversamos com o Senhor. Porque nós estamos como uma semente debaixo da terra em trevas, mas já é uma semente de Cristo, já é trigo. Então essa semente está buscando a luz de Cristo, está subindo e vai florescer no reino. Em tudo nós buscamos a Cristo, já admitindo erros e pecados, já vindo para a luz. A palavra diz que os ímpios eles se escondem, por quê? Para que não sejam reprovados pela luz de Cristo. Porque se não tem a luz de Cristo, você vê que o mafioso lá, eles conhecem o amor, eles têm o pai, a mãe, os filhos, uma mesa de refeições, são ricos, mas tudo aquilo ali é fruto do quê? Do mal, né? Porque eles matam, roubam, eles conhecem o amor, eles conhecem a paz, eles querem isso para os deles, né? O pai quer se sentir amado pelos filhos, e os filhos querem sentir o amor do pai e da mãe. Mas eles fazem isso nas trevas. Eles não vêm para a luz. Eles são como aquela repórter que torce o nariz, né? Ali na emissora de TV e diz, ixi, fala bem assim, né? Ixi, eu não quero saber o que a Bíblia diz. A minha vida é minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida. E o cristão, ele não se acha melhor do que ela, do que o mafioso, do que o assassino. Nós, não. Nós não achamos que somos melhores. Mas antes, justamente por sabermos disso, por sabermos que em nossa essência tem tudo que eles têm,
tem o mal. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós somos descendentes de Adão e Eva. Depois, descendentes de Abraão, quando a luz entrou em nós. Porque Abraão já tinha fé no mesmo Deus que nós temos. E hoje, na graça, nós temos o luxo, o prazer, nós temos o privilégio de podermos admitir, olha, a obra de Cristo, tudo é de Cristo, e Cristo faz, né? O cristão que é fiel, o Espírito Santo, ele trabalha naquele cristão, não tem como se perder. Então nós dizemos, não somos melhores do que ninguém. E se a minha alma sente, ixi, eu não quero saber o que Deus está dizendo, porque a alma do cristão, muitas vezes, ela sente isso. É o pecado que está lá dentro. Eu quero aquilo. Então, o que a alma do verdadeiro cristão faz? Corre para os pés do Senhor Jesus como Maria. Começa a escutar mais e mais pregações e depois vai e ora nos pés do Senhor e chora. E como Maria, né, depois do choro, começa a vir o Espírito Santo falando com palavras inefáveis. Em oração, muitas vezes, eu tive aquela coisa que aquela repórter tem, né? Que os assassinos têm. Aquela repórter que torceu o nariz, porque um entrevistado disse não sei o quê, primeiro, toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Diz, ele não tem liberdade de religião, né? Dizem que tem, mas não tem, né? E ela disse, ixi, eu não quero saber o que a Bíblia fala, né? Alguma coisa assim, ela... E aí, então, amados, nós cristãos temos isso dentro de nós, temos ainda trevas. Mas quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai em oração e diz, Senhor, meu Deus, eu ainda estou gostando daquilo. Eu acho que é bom, mas será que é, né? Ou quando eu já sei que não é bom e ainda estou gostando, tira isso de mim. Cristão não fala, ixi, cristão fala, ixi, eu tô na treva, tô vendo que eu sou uma sementinha. Peraí. Eu quero saber de Deus, sim. Eu quero a palavra de Deus. Onde é que está a luz? Cristão, pela ação do Espírito Santo, que é a luz, é o próprio Deus, ele já está vendo a diferença. Ele está vendo, peraí, eu achava esse mundo bonitinho. É tudo treva. Não, peraí, estão dizendo que eu sou negativo demais. Não, não sou, eu estou vendo os fatos, a verdade, a revelação. Eu dou testemunho para vocês, a vida inteira eu tive dom de poder perceber a ação de demônios. De tal forma, irmãos, que eu fui arrebatado, fiz projeção astral, vi demônios no mundo espiritual, vi demônios neste mundo e cheguei a ver como nada mais se escondia da minha alma. Cheguei a ver um demônio encarnado num neném de colo que me ameaçou. Uma mãe passou no supermercado, 3 segundos, 1, 2, 3. Aquele demônio com poder imenso sabia que a mãe daquele neném não ia perceber, ele entrou naquele neném. No momento que eu passei por ela, para vocês verem como os demônios estão rugindo como um leão para derrubar os cristãos. Como se fosse possível, que cristão que é cristão, o Espírito Santo já entrou, Deus não desiste. Mas eles estão fazendo tudo para acabar, para tirar, para envergonhar, para empobrecer. E até, é raro, mas até deixa alguns cristãos ricos, sabendo que a fraqueza daquele cristão é a riqueza, né? Mas é cristão, vai sofrer, com a riqueza vai pecar, mas não se perderá. Uma vez que é cristão, não adianta. Dou testemunho por dom, nada se escondia mais de mim, até o dia que um demônio entrou num neném de colo de uma mãe por 3 segundos e me ameaçou. Naquela passada do supermercado que a gente acha que eu estou indo para o super, eu estou levando minha vidinha, eu sou tal, não quero saber. Naquela passada, aquele demônio sabia, estava me perseguindo não sei quantos dias ou meses, ele sabia o momento que eu ia passar naquele neném, que era uma casa sensível, que ele teve autorização para entrar. Ele entrou naquele neném, naquele segundo, e por mais ou menos 3 segundos me ameaçou. Só eu vi. Literalmente, a mãe dele não viu.
Não precisaria de dom, mas ela não viu. Não viu, ele sabia que ela não ia ver. Não foi imaginação minha. Não, naquele momento não dependeu de dom. Eu tive dom para ver no mundo espiritual, mas naquele momento não dependeu de dom. Se alguém mais olhasse, ia ver a cara dele se transfigurando, me ameaçando. Um demônio dentro de um neném. Dou testemunho, irmãos. Depois desce um anjo da parte do Senhor Jesus. 1 minuto acima da cabeça das pessoas no ano de 2020. Aquele anjo aponta para mim e diz: não, 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 não. Um anjo em carne, irmãos, veio para me dizer que eu não ia herdar o reino dos céus. Mas não estava matando, roubando nada. E a palavra diz: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E o meu maior pecado, que eu não revelo, que é um assunto meu com o Senhor Deus, mas eu revelo a essência. É aquele pecado que não tem perdão. Ué, aí alguém vai dizer, então tu não tem perdão? Não, aquele anjo veio para me advertir que eu estava para entrar naquele pecado, eu não entrei. E mesmo quem comete esse pecado não entra nesse pecado, se desiste. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado em que uma alma entra de uma maneira e não sai mais. Até satanista tem perdão. Então, para quem entenda de forma simples, para que não se assustem, né? Mas é terrível, chegou a descer um anjo. Eu estava andando em Porto Alegre e há muitos meses e anos, mais ou menos 4 anos, já era cristão. Eu estava andando como se Cristo não existisse. Porque a palavra de Deus diz assim: olha, quem carrega esse nome, aparte-se de toda iniquidade. Então não significa que tu vai conseguir ser santo da noite para o dia, mas tem que bater na porta, tem que buscar, tem que clamar. Mas eu não. O Espírito Santo já estava falando em mim e eu estava andando como que a vida não tem graça. Como que não tem graça? Eu recebi a vida eterna. Estava desprezando o nome de Cristo. Estão entendendo, irmãos? Então, cada vez em cada pregação, falo um pouquinho mais, conforme o Espírito Santo me coloca. Mas, sabendo ou não exatamente o que aconteceu comigo, um anjo enviado pelo Senhor veio a mim por mais ou menos 1 minuto, flutuando, pairando acima da cabeça das pessoas. Face a face, veio me corrigir. Já fazem quase 4 anos, porque nós estamos em 2024, completa 4 anos mês que vem. Aí, amados, estou bocejando, Aleio, com aquele mal que está sobre mim, né? Há muitos anos eu não tenho um sono normal. Aí, quase 4 anos, depois de buscar, o Senhor já me deu provas de que eu estou perdoado e tudo. Aí, então, apesar de tudo que eu fiz, né? O Senhor Deus se mostra misericordioso. Não pode negar a si mesmo. Amor. E é por isso que até hoje, por mais que eu queira isso ou aquilo, eu vou em oração e digo: Senhor, então tira isso de mim. Ou coloca, se é a tua vontade, torna de uma forma que aconteça, de uma forma que, sendo a tua vontade, que aconteça, que seja irresistível, seja o que for. Mas se não é a tua vontade, por mais que eu não resisto, por mais que eu queira, tira isso de mim. Então, meu coração está em Cristo, porque eu já sei de Cristo. E quem é esse Cristo? Para a gente amar tanto assim. É o que nós já sabemos, né, irmãos? Nós já sabemos que a promessa, muitas coisas a gente sabe, basta lembrar algumas coisas. A promessa é de vida eterna e abundante, né? E o que é isso? Não haverá noite. Apocalipse 21, versículo 25. Andaremos na gloriosa luz do nosso Deus. Quer dizer, não tem nem noite, nem sol, nem lua. Nós vamos andar numa luz ainda mais bonita, a gloriosa luz do nosso Deus. Apocalipse 21, versículos 23 e 24. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Receberemos corpos glorificados e imortais. Primeira carta aos Coríntios 15, versículos 35 ao 54. Corpos glorificados, corpos
perfeitos, imortais é para todo sempre. Ou seja, nosso corpo será semelhante ao glorioso corpo do Senhor Jesus. Filipenses 3, versículo 21. O Deus vivo, o eterno Senhor, será eternamente nosso Pai. Misericórdia, irmãos. Apocalipse 21, versículos 5 ao 7. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós teremos eternamente ao Criador como nosso Pai. Tem mais? Claro que tem. E sendo Deus o nosso Pai, e não pode negar a si mesmo, fala a verdade, nós habitaremos na casa do nosso Pai. João 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então aqui já em João 14, 2, a palavra diz que há muitas moradas, mas o Senhor também diz assim, vou preparar-vos lugar. Não são moradas como aqui na terra. Os olhos não viram, nem se pode imaginar. O Senhor foi preparar lugar no céu, na casa de Deus. São moradas, é onde nós vamos morar, mas não são casinhas como aqui. São mansões celestiais, mas não se compara às mansões terrestres. Temos, cada um de nós que cremos no Filho de Deus, um lugar na casa do Pai. O eterno Senhor. Isso não entra na nossa mente carnal, mas recebemos isso por revelação. Então, sabemos que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E é por isso que o nosso tesouro está em Cristo. E nós sabemos disso porque o nosso coração está em Cristo. Porque nós estamos sempre buscando a Cristo. Cristo foi preparar lugar. E é por isso que a gente está sempre cingindo os nossos lombos com a palavra de Cristo, nos preparando. E é por isso que a luz de Cristo, as nossas candeias estão sempre acesas. Porque Cristo foi preparar lugar e voltará. Ou quando nós morrermos aqui, individualmente, Cristo também voltará. Cristo vai nos receber. Cristo fez todas as coisas perfeitamente. Nós estamos com a luz de Cristo. Nós estamos agora na posição de filhos. Nós recebemos o poder de filhos de Deus. Essa é a maravilha. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Antes mesmo de aceitar a Cristo, a palavra diz que aquele que abre a Bíblia é impressionante, irmãos, porque tem pessoas que recebem uma visita. Eu fui convidado várias vezes e lembro de um amigo meu que me convidou para o apartamento dele e tudo, uma pessoa assim, poderosa, com dinheiro. Ele se propôs a me escutar e ele cumpriu porque ele se propôs. E ficou 1 hora mais ou menos quieto. E no final daquela hora em que eu falei, ele ainda riu e brincou comigo, mas eu fui melhor do que o outro, né? Ou seja, ele teve o objetivo de ficar quieto para poder dizer aquilo na soberba. De que conseguiu escutar, né? De que deu um espaço para eu falar. Como se eu estivesse procurando espaço para falar, para desabafar. Não, desabafar eu vou em oração. Movido pelo Espírito Santo, eu cumpri minha missão, estou livre do sangue dele. Levei a palavra e já muitos meses depois, e há anos já, esta alma ainda não aceitou a Cristo.
ainda não está abrindo a Bíblia para receber esse grande tesouro. Esta alma ainda está enganada pelas coisas do mundo. Por mais que tenha conquistado o coração dela, nem suspeita de que Cristo realmente existe. De que é tão fácil assim, porque fácil nada é, mas receber a vida eterna é fácil. É só aceitar o Filho de Deus e, assim como estava difícil antes, fica difícil depois, não faz diferença nenhuma. A diferença é que aceitou a Cristo. A diferença é que, olha, sem aceitar a Cristo vai morrer igual, vai sofrer igual. Mas aceitando a Cristo, sofrendo ou não sofrendo, recebe a vida eterna, recebe o Espírito Santo dentro de si, passa a caminhar lado a lado com Deus, passa a receber revelações. Eu repito muitas vezes, o Espírito Santo fala comigo, irmãos. Passa a ver que é verdade, passa a ver que não é uma loteria, ganhou muito mais do que infinitas loterias. O próprio Criador enviou o seu Filho, o seu Verbo, para nos salvar, aquele através do qual todas as coisas foram feitas e tudo tendo sido feito por ele. Então ele também fez a salvação, ele também fez o caminho, a verdade e a vida para nós. Cristo, o Verbo de Deus, veio pessoalmente em carne. Partiu dizendo, vou preparar-vos lugar. Glórias a Deus, irmãos, tudo isso vai terminar. E como se não bastasse, não é só dizer tudo isso vai terminar, não. Viveremos em glória, na gloriosa luz do Cristo Jesus, que é a glória eterna de Deus. É nesta luz que nós vamos viver, em paz, em plenitude. Ali está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Em Cristo Jesus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.